Oi, pessoal! Você está no canal Terminal e eu sou a Cris Oliveira. Sim, hoje a Dani não conseguiu estar aqui, porque depois da última gravação que ela fez com a entrevista com a doutora Jamile Pereira, ela passou bem mal, então ainda está em recuperação. Mas eu vim aqui convidar vocês para assistir a continuação da entrevista com a doutora Jamile Pereira, onde ela vai falar sobre dor oncológica. E lembra, já deixa o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes que vai ajudar bastante gente. Roda a vinheta! Alguns pacientes oncológicos precisam fazer exames os quais eles sofrem muito para fazer. E eles têm o direito a ser anestesiados, mas às vezes esse direito lhes são negados. Quais são os exames que os pacientes oncológicos podem fazer anestesiados? É bom, para poder o paciente oncológico fazer o exame anestesiado, nós precisamos do anestesista, né? Então, em alguns locais, essa disponibilidade de ter um anestesista para poder fazer o exame é difícil. Então, muitos exames podem ser feitos sob anestesia. Inclusive, em grandes centros, tem médicos anestesistas simplesmente para isso. Então, pode ser, mesmo a radioterapia, tem pacientes que têm muita dor de posicionamento. Então, ele ficar numa posição que dói muito, ele precisa tomar alguma medicação para dor, ou às vezes mesmo fazer uma anestesia geral para poder fazer aquele procedimento. Ressonância magnética, às vezes tomografias mais demoradas. Tomografia é um exame mais rápido, a gente às vezes não consegue fazer sem, ou simplesmente às vezes dar uma medicação para dor endovenosa e posicionar o paciente, a gente consegue manejar. Mas para isso precisa ter um médico ali disponível e é o anestesista ali do lado do paciente naquele procedimento. Então, assim, existe uma série de exames que são possíveis de fazer com anestesia. Os mais comuns, por serem mais demorados, é a ressonância magnética e a radioterapia, né, digamos assim, que também acontece muito. Tomografia, ultrassonografia, às vezes procedimento de punção, que é nem sempre só a anestesia no local pode ser suficiente, ou às vezes é preciso fazer mais de um, ou colocar um dreno. Então, para isso, precisa, sim, de um anestesista. A radioterapia, para mim, foi um trauma, assim, porque eu sou claustrofóbica e ficar com aquela máscara presa na maca foi um desafio, mas foi vencido, graças a Deus. 30 dias seguidos, pode ser 30 dias seguidos anestesiado? Pode, não tem nenhuma contraindicação, não, Dani. Assim, você toma Ah, todos os. mentira para mim! Oi? Mentira Mentira para para mim! você. Aumenta, não é uma contraindicação, vamos lá. Não é uma contraindicação, mas aumenta risco. Aumenta risco. Sim. Se você está fazendo um processo que tem riscos por 30 dias seguidos, onde esse processo pode ser feito se trabalharmos outras coisas. Então, a gente, quando o médico é chamado em outro lugar, a gente estimula sim, a gente conversa muito com o paciente para tentar não ser feito com anestesia. Isso é fato. Por quê? Porque é um risco. Ser anestesiado não é isento de risco, não é simplesmente, a gente brinca, não é vitamina, que a gente está fazendo medicação paciente. Não, a gente tem risco de broncoaspiração, de anafilaxia, de você fazer. Se você, por exemplo, precisa ser intubado 30 dias seguidos, você tem risco de fazer estenose. É igual a você ficar intubado numa UTI por 30 dias. Então, o processo de colocar um tubo na garganta, deixar insuflado um cuff que faz uma pressão aqui nessa região, você corre riscos. Então, assim, não é uma contraindicação, não é que a gente não vai fazer e você vai morrer. Então, não é uma contraindicação. Mas existe um risco que às vezes não compensa o benefício, entendeu? Então, assim, a gente conversar o fato de ter sido traumático e muito difícil, eu acho que se você for pegar pacientes que passaram por isso, digamos que muito mais da metade vai falar que foi assim. Não significa que você anestesiar um paciente ou você ter feito tudo isso sob anestesia te tirasse esse sofrimento. Você consegue entender?
E assim, esse risco onde a gente está inserindo para você um risco a mais do que você já está passando, fazendo o procedimento, é muito difícil para o médico. Então, assim, e para toda a equipe, né? Então, assim, fazer uma ressonância, por exemplo, sob anestesia, muita gente acha que é uma sedação, que é simplesmente fazer um remédio e você dá uma dormidinha. Não. É uma anestesia geral, muito semelhante à que a gente faz num centro cirúrgico, onde tem também todos os riscos, onde a gente faz medicação, onde paralisa, onde a gente tem que colocar você num ventilador para respirar por você. Então, assim, às vezes essa falta é aquilo que a gente fala da conversa, né? Essa falta de, às vezes, conhecimento ou até do paciente não entender os riscos, ou simplesmente, às vezes, está bloqueando o medo, está bloqueando essa compreensão do risco, nos faz, às vezes, tentar esse processo de compreensão. Fora que essa disponibilidade do anestesista, às vezes, dificulta o tempo. Você tem que fazer em tal dia. E não tem 30 dias seguidos anestesista para poder ficar lá. Então, às vezes, essa dinâmica onde você está fazendo um tratamento oncológico que vai crescer, que vai aumentar, onde você tem um tempo hábil e você não tem equipe para isso, muitas vezes nos faz decidir pelo paciente ou então conversar, tentar convencer desse benefício que é fazer sem. Não sei se você conseguiu entender, né? Não, eu consegui entender sim, e eu fiz uma brincadeira, porque assim, apesar de ter sido difícil, foi desafiador para mim, e foi uma grande alegria, porque a equipe do Enrad se tornou uma família para mim. Eles foram muito atenciosos comigo, e o que me salvou foi uma japamala, né, que é uma correntinha que eu tenho até hoje aqui em casa, e eu ficava boleando aquela japamala, e no final dos 30 dias a gente fez uma grande festa, e foi incrível eu saber que eu consegui passar essa etapa, sabe? É um desafio a ser vencido. E eu Exatamente, essa fiquei muito feliz, fiquei muito muito legal. feliz. Muito legal. Exatamente, são estratégias que são criadas, onde às vezes a Sim. gente consegue exatamente desmistificar isso, que é simplesmente tomar anestesia que me faz tirar essa dor ou sofrimento. Aí vem todo aquele contexto que a gente trabalhou junto. Às vezes a gente associar ou criar estratégias ou pensamentos. Eu vou dar um exemplo bem besta. A minha sobrinha, ela tinha 9 anos e ela precisava fazer uma ressonância. Quase 100% das crianças fazem ressonância com anestesia, né? E eu, no meu trabalho aqui emocional, resolvi ligar para minha sobrinha. Eu falei, não, acho que ela consegue. E a gente fez um trabalho mesmo. Eu conversei com ela, expliquei todo o processo, quanto tempo durava, e criei uma estratégia. Você pode pensar todas as suas férias, o que você fez, do início da viagem até o final, e pensando, e conversando, e tentando criar. Se não desse certo, tudo bem, né? A gente tinha tentado. Justamente por esse risco, que eu sei, eu conheço. Então, até com nós próprios, né? A gente tenta, assim, criar estratégias, diminuindo esse sofrimento, esse trauma. Nada ele vai falar assim, não, você vai fazer assim, tem que entrar, independente. Não, a gente pode criar estratégias e essa sensação que você falou de vencer, de superar, de desafio, ela é real. E quando você faz isso, sabendo que você evitou um dano para você ou diminuiu o seu risco, ela também é muito, muito louvável, né? Então, essa minha sobrinha conseguiu fazer, ela ficou famosa lá no hospital, todo mundo queria saber quem foi essa anestesista que não quis anestesiar a própria sobrinha. E ela conseguiu, deu certo, ela foi exatamente, ganhou, foi sorvete, teve balão, tudo lá, porque ela conseguiu fazer a ressonância sempre. E ela ficou extremamente feliz, né? Como toda criança, né? Que consegue vencer algum desafio. Então, claro que nem sempre é possível. Às vezes, aquele sofrimento, o paciente está vivendo alguma coisa que não dá para ter esse simplesmente um momento onde eu possa conversar e eu vou convencer isso. Não é tão simples assim. Mas é sim possível a gente tentar entender, tentar criar estratégia, diminuindo esse sofrimento e tentando focar nesse benefício, nessa grande superação que é vencer algum desafio, né? Sim, eu acho super válido tentar, porque a sensação no final é ótima. Doutora, eu vi aqui que você fez um estágio em Taiwan.
sobre medicina tradicional chinesa e acupuntura. Você acredita que ambas podem auxiliar na dor de um paciente oncológico? Sim, dentro no paciente oncológico, a acupuntura, ela tem alguns estudos para que já mostraram benefício, né? Dentro desses dentro do tratamento da quimioterapia, principalmente com os efeitos adversos da quimioterapia. Então, quem faz a quimio, são vários tipos, né? Mas geralmente a náusea, a sensação de cansaço, de fadiga durante esse processo. Às vezes passou o efeito da medicação e aí você começa a ter todos esses sintomas associados. A sensação da ansiedade, tanto dentro do diagnóstico, dentro, às vezes, de alguma frustração da mudança de processo de tratamento, às vezes uma recidiva, alguma outra. Então, esse processo de ansiedade pré-operatória, ele tem um grande benefício, o tratamento com acupuntura, e algumas dores com o tratamento adjuvante, né? Então, não é que você vai tratar simplesmente com acupuntura, mas na neuropatia pós-quimioterapia, né, que é uma dor que você pode ficar em membros inferiores, às vezes em membros superiores também, em mãos e pés, pós-químio, você pode também ter um certo benefício e com uma associação de tratamento de alguns tipos de dor oncológica, né? Então, a gente trabalha muito com a acupuntura como um tratamento adjuvante, né? Então, em conjunto com o tratamento de dor no paciente oncológico, né? E a medicina chinesa acredita na cura do câncer? A medicina chinesa, ela tem várias explicações sobre o que o câncer significa no nosso corpo, né? Assim, por que ele é causado e tal, né? A medicina chinesa, ela é uma medicina muito antiga, né? Ela era muito tida inicialmente pela observação simplesmente. Então as pessoas observavam, os antigos, eles observavam, olhavam, tocavam, examinavam o paciente, né? As pessoas uns aos outros e tentavam entender o que estava acontecendo simplesmente por essa observação. Então, assim, hoje em dia, com a medicina ocidental, principalmente a mim que trabalho com as duas, né? Tem gente que acha até contraditório, né? Como você faz medicamentos tão fortes e também trata com a medicina chinesa, né? A gente consegue perceber que é sim possível ser complementar. Sobre a cura do câncer, é um sonho, eu acho que em todas as culturas espera-se isso. Mas a medicina chinesa, ela tem muito mais o papel de tentar entender o motivo e trabalhar em que se associa, e não tentar investir tanto nesse tratamento da cura, né? Com as terapias conhecidas, né? Mas é sim possível a gente tentar trabalhar, e eles trabalham um pouco com a prevenção, onde você, estimulando um estilo de vida saudável, você consegue sim prevenir. Então, o foco muito maior na medicina chinesa é a prevenção e o tratamento, a redução dos sintomas, né? E tentar entender o que foi motivos mais internos, assim, que te fazem ou que propiciaram até câncer, seja motivo genético, histórico familiar, causas mais internas que possam explicar isso aí, né? Mas eu acho que a prevenção é o grande nome para a medicina chinesa, sabe? Que seria uma associação entre atividade física, uma alimentação balanceada. Então, eles trabalham muito com os fitoterápicos, né, com a medicina de ervas, né, onde você, às vezes, trata, por exemplo, você está com um sintoma mais agitado, coração, então, às vezes, você faz um chá mais para isso, e até tratamento fitoterápico mesmo medicinal, onde eles produzem cápsulas e tratam com fitoterapia alguns sintomas. Eu achei muito legal lá, assim, que a gente você trouxe isso, é que lá eles têm um centro médico, que seria aqui para a gente um paliativo, talvez, mas eles não consideram como paliativo. São pacientes que decidiram ficarem internados em hospitais, por mil motivos, sejam por familiares, sejam porque não queriam dar trabalho, e eles estão em tratamento, às vezes, paliativo, nem sempre só em paliativo, mas eles optaram por não fazer quimioterapia, e eles estão com aquele tratamento
com a medicina chinesa. Então, lá eles separam a medicina chinesa da medicina ocidental. Tem hospitais que fazem os dois em conjunto e tem hospitais que são só da medicina chinesa. Então, esses pacientes, eles são tratados por médicos especialistas na medicina tradicional chinesa, e eles têm prescrição, assim, é muito, muito interessante. Fitoterápicos, acupuntura duas vezes por dia, e fisioterapia, manipulação, que eles chamam, que é tratamento com a mão, algumas tipos de massagem, eles chamam massagens terapêuticas mesmo, tem a tuiná massagem, que eles chamam, onde o paciente tem essa possibilidade, essa opção de ser tratada com medicações, porque o que acontece? Quando você vê um paciente que decide não querer aderir à medicina ocidental, aqui no Brasil principalmente, ele é visto como um louco, né? Digamos assim. O que é aquilo que a gente conversou, dessa autonomia do paciente. Ele é mal visto, muitas vezes o médico não consegue, não querem acompanhar, se você não quer aderir a isso. Então, você ter essa opção, você ter um hospital onde te proporcione isso, onde pacientes, às vezes, que não querem ser tratados pela medicina ocidental, não querem tantas intervenções, eles terem essa opção de tratamento, eu achei muito, muito admirável, né? E muito interessante, porque não é simplesmente você abandonar, né? E não é simplesmente você ver também esse charlatanismo onde cura, sabe? Onde você tem esse... É muito perigoso isso quando a gente fala, onde você tem alguns pacientes que falam, toma isso aqui que você vai ficar curado. Não, simplesmente você vai ter a sua opção de tratamento, você escolheu, talvez a morte seja próxima, distante, 5, 10, 2 meses, não sabemos, mas você vai ser tratado, você vai ser reduzido os seus sintomas, você vai ser bem assistido, né? Sim. Aqui, infelizmente, a gente não tem essa opção, porque quando a gente opta, né, por não querer muitas intervenções no nosso corpo, a gente é visto como suicida, a gente é visto como, enfim, diversas outras palavras. Fora que ter câncer no Brasil você já é uma pessoa amaldiçoada, né? Porque ou você fez alguma coisa em vidas passadas, ou você está pagando por alguma coisa do seu karma, enfim, então já é tanta coisa que a gente carrega, e aí vem os milagrosos do câncer, né? As dietas milagrosas, os remédios milagrosos que curam o câncer. Então, o câncer é um grande... Eu falo que o câncer é um grande mercado, né? Porque quem entra nesse mercado entra para ganhar muito dinheiro, porque, enfim, publicam livros e vendem como se tivessem a cura do câncer. Infelizmente, quem está passando por isso sabe que, com seriedade, não é bem assim. Enfim. Exatamente, Meu é o que eu amor, falei, né? diga. Sobre o perigo de você, o que você está buscando. Às vezes eu chego ao paciente e falo quais são as suas expectativas. Então, às vezes, a medicina chinesa, ela pode sim ajudar, ela pode sim ser muito complementar, mas a gente tem que medir as expectativas, entender o que é possível, o que não é possível, e também desmistificar justamente isso, né? Então, aquilo que você falou é extremamente verdade. Às vezes a pessoa associa uma doença a uma culpa. Sabe aquela culpabilizando a vítima? Que a gente vê tanto em várias situações. É exatamente isso. É uma prática que é repetida em milhões de situações. E dentro da doença, a gente consegue ver isso. A gente culpabilizar a vítima, seja que ela esteja com dor, seja um paciente que submeteu, às vezes nem é só um paciente oncológico, o paciente submeteu simplesmente a um procedimento cirúrgico, e toda a família fala, depois que ele fez isso, nossa, tá aí devagar, tá lendo, tá se aproveitando da doença. Então, a gente foi ensinado a pensar assim, né? Então, é aquilo, né? Tudo que eu falo. Então, culpabilizar a vítima talvez seja uma prática que nos foi ensinada, né? Onde a gente também precisa o tempo inteiro ficar atento para não fazermos isso, né? Sim. Você sabe que o canal Terminal surgiu dessa indignação, né? Porque os pacientes de câncer cerebral, eles têm, assim, as pessoas ao redor dele têm essa visão.
porque a gente fica lesado mesmo, né? A gente fica dando defeito a toda hora. E, infelizmente, a gente dá defeito e a gente não sabe explicar o porquê. E se não é uma equipe multifuncional, multidisciplinar, né? Mas aí você tem um outro nome que você fala tão bonitinho aí. Como é que é a equipe? Multiprofissional ou multidisciplinar mesmo. Isso. Se não são esses profissionais explicarem para a gente fica muito à deriva, achando mesmo que somos dementes, porque a sociedade vai falar, problema no cérebro, tá demente. Então, a gente vem explicando que não é bem assim. Por exemplo, aqui a gente vem explicando os problemas de fadiga crônica que pacientes que passam por intervenções no cérebro têm e não conseguem reverter tão facilmente assim. E tem pessoas que chegam aqui pedindo socorro mesmo, sabe? E falando, olha, eu não consigo não deixar de ser assim, como é que eu faço? E eu acho engraçado, né? Porque as pessoas. Engraçado e um pouco triste, porque as pessoas não sabem lidar com a dor do outro e acham que, mas agora fulano ficou assim, não sai da frente da TV, está apático. Mas, enfim, você sabe por tudo que ele passou, tipo, o cérebro dele foi remexido, né? Enfim, não é qualquer coisa, não é uma unha que se quebrou, né? Enfim, são tantas coisas que a gente precisa reaprender, né? Que realmente fica difícil explicar o que é dor e o que são os sintomas da dor. E nós ficamos por aqui. Eu queria agradecer muito, muito, muito a sua participação. Foi linda. E eu gostaria que você deixasse um recado final para a gente. Vamos lá. Eu achei muito legal. Acho que de recado principal é simplesmente a gente entender que dor é o que o outro sente. Dor é o que o outro refere. Dor é o que o outro diz. Então a gente precisa acreditar, entender, ouvir o que o outro refere, né? Para os pacientes que sofrem de dor do câncer, ele não sofre só da dor, ele sofre de toda a carga que é ter um câncer, do que é ter um diagnóstico de câncer, do que é se tratar, né? Você ter a sua vida voltada a isso por um momento, né? Então eu espero que vocês tenham entendido o que é um especialista em dor, desse papel importante de estar no paciente, né? De estar nessa vida do paciente num momento tão delicado, você tratar. Eu lembro que algumas pessoas falavam, mas nossa, quem tem interesse em falar de dor, né? Ninguém quer saber disso, né? Mas quem sente quer conhecer, quer entender, e isso envolve sua família, seus companheiros, todas as pessoas que estão envolvidas aí no ao redor de quem sofre dor, né? Para a gente poder entender um pouco mais e sofrer um pouco menos, né? Sim. Muito obrigada pela sua participação. E espero que você volte mais vezes para conversar com a gente sobre dor. Tá bom. Volto sim. Muito legal. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Tô aqui copiando a Dani nas falas. E não esqueça de sempre curtir o canal, ou melhor, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse conteúdo nas suas redes. Que faz o teste, compartilhe uma vez só e você vai ver quantas pessoas vão interagir com a sua publicação, porque quantas pessoas estão precisando realmente escutar essas palavras. E fique ligado que no próximo vídeo a doutora Jamile vai falar sobre o uso de opioides no tratamento do câncer. Será que tem diferença ou qual é o limite, na verdade, entre o vício e a tolerância? Obrigada, até a próxima!